Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar com a nossa aula de circunferência, posições relativas. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá, então. Considere a circunferência de equação 48 menos 8x mais y ao quadrado menos 12y mais y ao quadrado igual a zero. E o ponto 4, 5. Qual é a posição do ponto, este cara, em relação à circunferência que possui esta equação? Vamos lá, gente. O primeiro passo vai ser converter esta equação da circunferência para a forma reduzida. Lembra? Na aula passada eu falei que a gente faz a comparação do ponto e da circunferência na própria circunferência com a sua equação na forma reduzida. Então o que a gente vai fazer? A gente vai converter essa equação para a forma reduzida. Então vamos lá. 48 menos 8x mais x ao quadrado menos 12y mais y ao quadrado igual a zero. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar os termos com x, depois os termos com y e depois o termo independente. Então vamos lá. X ao quadrado menos 8x, tá aqui. Y ao quadrado menos 12y, tá aqui. Mais 48 igual a zero. Como a gente sabe que essa equação, na verdade, é a soma de dois quadrados da diferença, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Ó. Termo com x ao quadrado, termo que multiplica o x. Depois, termo com y ao quadrado, termo que multiplica y. E por último, termo independente. O primeiro passo agora, pessoal, depois disso, vai ser tentar recuperar esses quadrados. Para isso, você sabe que a menos b ao quadrado, ou seja, o quadrado da diferença é quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. E a gente também sabe que a equação reduzida da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Note que nós temos a soma de dois quadrados da diferença. Então eu vou utilizar esse conceito para poder obter a forma reduzida. Então vamos lá, pessoal. Olha só. X ao quadrado menos 8x. Na verdade, isso representa quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo. O termo ao quadrado eu não conheço. Então eu vou fazer assim, ó. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Pessoal, menos 8x é a mesma coisa que menos duas vezes 4x. Quer ver, ó? Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8x, né? E aqui, pessoal, o que nós temos? Nós temos y ao quadrado menos 12y. Perceba que menos 12y é a mesma coisa que menos 2 vezes 6y. O seu maior objetivo vai ser obter menos 2 vezes alguma coisa. Olha só, menos 2 vezes alguma coisa aqui, menos 2 vezes alguma coisa aqui. E o 48 você apenas copia. Por que eu fiz isso? Por que eu quebrei o termo que multiplica x e o termo que multiplica y em um outro termo que contém 2? Pelo seguinte, olha só. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então basta que a gente faça a comparação para obter o segundo termo. Olha que legal, pessoal. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Opa, esse é o segundo. Mais o quadrado do segundo termo. Entendi. Então basta que você pegue esta parte numérica que está junto ao x. Automaticamente você vai ter o quê? O segundo termo. Então a gente sabe que o segundo termo é 4. Aqui é a mesma coisa, ó. Quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Opa, 6. Então, se nós temos o 6, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara, y menos 6, e colocar o quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Olha só, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui, o que você tem? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, que é o x, pelo segundo. Opa, o segundo é o 4. Conclusão, eu pego esse 4, ele vai ser o segundo termo. Entendi. Aqui é a mesma coisa, pessoal. O que nós temos? Nós temos o primeiro termo e nós temos o segundo termo, y e 6. Se o primeiro termo já é o y, quem que é o segundo termo? É o 6. Olha só, duas vezes o primeiro pelo segundo. Se você tem o primeiro, esse cara aqui, o 6, é o segundo. Y menos 6. Beleza? Tranquilo. O que a gente vai fazer agora, pessoal?
presta o máximo de atenção. Então a gente vai desenvolver esses dois termos. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Olha só, x ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, menos 2 vezes 4x, que vai dar 8x, mais o quadrado do segundo. 4 ao quadrado é 16. E aqui, pessoal, vamos desenvolver. Quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, menos 2 vezes 6 vezes y, que vai ser menos 12y, mais o quadrado do segundo termo. 6 ao quadrado vai dar 36. Continuando, pessoal. Gente, o celular está tocando, mas ignora, finge que não é contigo. Então, olha só, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x menos 12y mais 52. O que eu fiz aqui? Eu coloquei os termos na ordem, ó. X ao quadrado, y ao quadrado, menos 8x, só copiei. Aqui eu fiz o quê? Menos 12y, só copiei também. Agora eu vou somar a parte numérica. 16 mais 36 vai dar 52. Eu quero que vocês comparem esse termo com o que nós tínhamos no início. Olha só, nós tínhamos no início x ao quadrado menos 8x mais y ao quadrado menos 12y mais 48 igual a 0. Perceba que a parte numérica nesse cálculo deu 52. A parte numérica na minha equação deu 48. Por que essa diferença? Pelo seguinte, ó. Note que o termo independente de x e y, nesse caso, é 52. Mas na equação original, o termo independente vale 48. Essa diferença, 52 menos 48, né? 52 menos 48, vai ser o quê? Vai ser o raio. Se você não entendeu exatamente o método, basta que você olhe novamente a aula anterior, que a gente já explicou isso para vocês. Se eu não me engano, a gente explicou isso na aula 60 e parece que a gente também explicou na aula 61, primeira parte. Eu não tenho certeza, mas na aula 60 a gente explicou com certeza isso para vocês. Então vamos lá, pessoal. O que a gente vai fazer então? Então a gente sabe que a diferença 52 menos 48 é o raio. Conclusão, basta que a gente utilize x menos 4 ao quadrado, copiei, mais y menos 6 ao quadrado, tá aqui, é igual a r ao quadrado, que vale 4, né? Ou seja, que é o 52, que deu aqui, menos o 48. Lembrando que a gente já explicou isso para vocês em uma aula anterior. Continuando, pessoal. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o ponto na circunferência, na equação da circunferência, melhor dizendo, e vamos comparar com a medida do r ao quadrado, ou seja, com a medida do raio ao quadrado. Lembrando que existem duas formas da gente fazer a comparação. Basta que eu faça a distância de um ponto até o centro da circunferência e compare com o raio, essa é uma maneira, ou eu também posso jogar direto as coordenadas do ponto na equação da circunferência e comparar com a medida do raio ao quadrado. Os dois métodos a gente aprendeu na aula passada. Então vamos lá, pessoal. X menos 4 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir 4 e 5. Então, onde tem x eu coloco 4, onde tem y eu coloco 5. Então vamos lá. 4 menos 4 está aqui para vocês. Y menos 6, o que eu vou fazer? 5 menos 6. Né? Onde tinha x eu coloquei 4, onde tinha y eu coloquei 5. Pessoal, 4 menos 4 ao quadrado vai dar o quê? Vai dar 0 ao quadrado, que vai ser 0 mesmo, né? E aqui, 5 menos 6 vai dar menos 1. Menos 1 ao quadrado vai ser 1. Conclusão, a gente substituindo os dados do ponto na equação reduzida, excluindo-se o 4, né? Ou seja, só nesse primeiro membro, a gente obteve 1. Se a gente comparar 1 com a medida do raio ao quadrado, 4, o que a gente vai perceber? Que 1 é menor que 4. Conclusão, como ele é menor que 4, que é a medida do raio ao quadrado, então o ponto vai ser interno. Continuando, pessoal, exercício 2. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá então. O NB modificado. Quanto vale o raio da circunferência com o centro menos 1, 2, que é tangente à reta de equação 3x menos 4y mais 2 igual a 0? Vamos lá então. Bom, se a reta da questão é tangente à circunferência, o que a gente pode falar? A distância do centro da circunferência até a reta é igualzinha ao quê? A medida do raio. Entendi. Então vamos lá. Se a reta é tangente à circunferência,
a distância do centro da mesma até a reta é igualzinha à medida do raio. É uma propriedade da reta tangente. Então basta que a gente faça o quê, pessoal? Basta que a gente calcule a distância do centro da circunferência até a reta, que por tabela a gente vai o quê? Achar a medida do raio. D é igual a, gente sabe isso aqui, né? A distância de ponto à reta é calculada da seguinte forma. Módulo de ax0 mais by0 mais c sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, onde a, b e c são respectivamente os coeficientes de x, de y e o termo independente. x0 e y0 são o quê? São as coordenadas do ponto. Então basta que a gente substitua nesta fórmula. Vamos lá então. D é igual a, quanto vale a, pessoal? O a vale 3, o b vale menos 4, o c vale 2. O x0 vale menos 1, y0 vale 2. Então vamos lá. Ax0, o a vale 3, está aqui, vezes x0 vale menos 1. Então 3 vezes menos 1, mais by0, o b vale menos 4, está aqui, o y0 vale 2. Então vai ser menos 4 vezes 2, mais o termo independente, que vale 2, está aqui, sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, raiz quadrada, né? O que a gente vai fazer agora? Continha, né, gente? 3 que multiplica menos 1, menos 3. Menos 4 vezes 2, menos 8. E 2 copia, sobre 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. O que a gente vai fazer agora? Menos 3 menos 8 mais 2 vai dar menos 9. Tudo isso em módulo, né? Sobre 9 mais 16 vai dar 25. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Menos 3 menos 8 mais 2 vai dar o quê? Menos 9. Tudo isso dentro do módulo. E 9 mais 16 vai dar 25, né? Tudo isso dentro da raiz quadrada. Então ficou D igual a módulo de menos 9 sobre raiz quadrada de 25. Todo mundo sabe que a raiz quadrada de 25 é 5. E todo mundo sabe que o módulo de menos 9 é 9. Conclusão, D, ou seja, a distância do centro até a reta, que possui a mesma medida do raio, vale 9 quintos. Então a gente pode falar que D é igual a 9 quintos. E a gente também pode falar que o raio vale 9 quintos. Continuando, pessoal, exercício 3. Pausa o vídeo e tenta fazer. Só um detalhe, pessoal. Tá tendo um batidão absurdo lá fora. Eu estou utilizando um programa para tentar remover o ruído de fundo. Eu não sei se eu vou conseguir. De qualquer forma, não dá pra gente ficar gravando aula no carnaval sem que haja um mínimo de barulho. Então eu espero que vocês não se incomodem com isso. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá então. O NB modificado. Para que valores de m a reta y igual a m intercepta a circunferência x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 4. Pessoal, a primeira coisa que você tem que saber é que uma reta do tipo y igual a m é paralela ao eixo x e ela passa por m. Então, por exemplo, se eu tiver uma reta y igual a 3, é uma reta que é paralela ao eixo x e passa pelo 3, corta o y no 3. Se você tiver y igual a 7, novamente é uma reta que é paralela ao eixo x, mas que corta o y, por exemplo, no 7. E assim por diante. Então, y igual a m é uma reta que é paralela ao eixo x e corta o eixo y no m. Então vamos lá, pessoal. Y igual a m é reta paralela ao eixo x e que passa por m. Isso a gente já viu nas aulas mais básicas de geometria analítica. E aqui nós temos a equação reduzida da circunferência. Só que ela está de uma maneira um pouco estranha. A gente vai melhorar. X ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 4. Eu quero que vocês percebam que x ao quadrado é a mesma coisa que x menos 0, tudo isso ao quadrado, né? Mais y menos 1 ao quadrado é igual a 4. Conclusão. O centro da circunferência é o ponto 0, 1. A gente sabe que o centro da circunferência na equação reduzida é a parte numérica, tanto aqui do x, o segundo termo, né? E aqui também. Então basta que a gente pegue 0 e 1, que vai ser o quê? Vai representar o centro da circunferência. Isso também a gente já aprendeu em uma aula passada. Isso aqui, pessoal, representa o raio ao quadrado. Se o raio ao quadrado vale 4, quanto vale o raio? Vale 2. Então o centro da circunferência é 0, 1 e o raio vale 2. O que a gente pode fazer? A gente pode desenhar a circunferência. O centro dela está no ponto 0, 1, como é que eu sei? Acabei deduzindo isso da equação, né? 0, 1, então o centro é 0, 1. E a gente sabe que o raio é 2. Isso significa que se esse ponto é o 0, 1,
Então eu posso subir aqui 2 unidades. Esse é o ponto mais alto, 0,3. Como é que eu fiz? Olha só, 0,1. Pessoal, eu estou subindo 2 unidades no y. Isso aqui representa o y. Se o y é 1, 1 mais 2 quanto dá? 3. Então o ponto mais alto dessa circunferência, digamos assim, é o ponto 0,3. Agora eu vou descer 2 unidades. 0,1, 0 menos 1. O que eu fiz? 0,1, 0, 0. Eu desci 1 unidade no eixo y. 0 menos 1, desci 2 unidades no eixo y. Então 0 menos 1 é o ponto mais baixo. Se você entendeu que 0,3 é o ponto mais alto, 0 menos 1 é o ponto mais baixo, e você sabe que y igual a m é uma reta paralela ao eixo x, o que você pode falar? Que a reta vai interceptar do ponto 0,3 até o ponto 0,1. Ela vai interceptar a circunferência dentro desse intervalo. Antes disso, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma reta exterior. Depois disso, ela também vai ser uma reta exterior. Conclusão, a gente pode falar que m está entre menos 1 e 3. Parecia difícil, mas não era tão difícil assim. Tranquilo? Vamos continuar com o exercício 4. Continuando, pessoal, exercício 4, Ita. Pause o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá, então. Ita. Determine o centro da circunferência situada no primeiro quadrante, tangente aos eixos coordenados e tangente também internamente à circunferência x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 4. Vamos lá, pessoal. A gente sabe que as tangentes internas possuem a seguinte propriedade. A distância entre seus centros vale módulo de R1 menos R2. R1 é o raio de uma circunferência qualquer e R2 é o raio da outra circunferência. Tudo isso em módulo. E a gente pode fazer um desenho. O que a gente sabe aqui? Nós sabemos pelo problema que a circunferência está situada no primeiro quadrante, tangente aos eixos coordenados. Então a nossa circunferência está no primeiro quadrante e é tangente tanto ao eixo x quanto ao eixo y. É a primeira informação que a gente tem do problema. E ela também é tangente internamente à circunferência x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 4. Ou seja, essa circunferência, facilmente a gente sabe que as coordenadas do centro dessa circunferência valem 1, 1, correto? 1, 1, tá aqui para vocês. E o raio dessa circunferência maior vale 4. Agora, olha que legal. Como a gente sabe que essa circunferência ela tangencia internamente esta outra circunferência, para que isso possa ocorrer, a gente pode afirmar com certeza absoluta que esta circunferência é maior do que a primeira. Concorda? Nerk, eu não entendi. Então, de novo, você tem uma circunferência qualquer que tangencia internamente uma outra. Conclusão, a outra é maior que a primeira. Se essa circunferência não fosse maior que a primeira, seria impossível que a primeira tangenciasse internamente ela. Tranquilo? Tranquilo. O que a gente pode falar para vocês, pessoal? Olha só, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui, nós temos esta circunferência. Esta circunferência é tangente ao eixo y e tangente ao eixo x. Eu não sei quais são os pontos de tangência, mas eu posso falar para vocês com certeza absoluta que se, por exemplo, aqui vale A, aqui também vale A. Nerk, como é que você sabe disso? Simples, olha só, nós temos o quê? Aqui é um quadrado, né, pessoal? Quanto vale essa medida? É um raio. E quanto vale essa medida? Também vale um raio. Conclusão, esta medida vale A e esta medida também vale A. Então, as coordenadas do centro é imediato, A. Em outras palavras, se, por exemplo, aqui valer 3, aqui também vale 3. Se aqui valer 7, aqui também vale 7. A segunda circunferência possui centro de coordenada 1, 1. Opa, deixa eu avançar um pouquinho. Tá aqui, ó, 1, 1. Esse é o centro da circunferência maior. E o raio dela vale 2. Como é que eu sei que o raio dela vale 2? Porque na equação reduzida, esse elemento representa o raio ao quadrado. Então, 4 é o raio ao quadrado. Logo, o raio vale 2. Até aí, sem crises. Então, circunferência maior. O centro é 1, 1 e o raio é 2. Circunferência menor. O centro é A e o raio também vale A. Ó, essa medida vale A.
Então são estas as informações que eu tenho por enquanto. Qual é a segunda informação? Eu sei que quando nós temos tangentes internas, a distância entre os centros das circunferências vale módulo do raio de uma menos o raio da outra em módulo. Só que eu também sei que esta aqui é maior que a primeira. Conclusão, eu posso tirar o módulo. Se eu chamar o raio dessa grandona de R1 e o raio dessa menor de R2, eu não preciso usar módulo. Então eu posso falar que a distância entre os centros dessas duas circunferências vale o raio da maior menos o raio da menor. Outra coisa que eu sei também, pessoal, presta o máximo de atenção. Eu vou calcular a distância entre dois pontos. Eu sei quais são os dois pontos? Em tese, sim, né? Eu sei que a maior possui centro 1, 1 e a menor possui centro AA. Então, eu vou fazer a distância deste ponto, que é o centro da maior, até esse ponto, que é o centro da menor. Qual é a fórmula que eu utilizo para calcular a distância entre dois pontos? D é igual a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, conforme nós já aprendemos nas aulas anteriores de geometria analítica. Dá uma olhadinha se você não lembra. Então vamos lá, pessoal. Eu vou calcular a distância entre esses dois pontos. Aí é muito simples, né? D é igual a x1 menos x2 ao quadrado mais y menos y2 ao quadrado. Então eu vou fazer x1, eu vou fazer 1. x2, eu vou fazer a. Então x1 menos x2, 1 menos a. E aqui, mesma coisa, né? x1 menos x2, 1 menos a. Então eu vou fazer 1 menos a ao quadrado mais 1 menos a ao quadrado. Aqui eu coloquei 1 e eu coloquei 1 embaixo. Desconsidere esse 1 embaixo, não existe. Então, na verdade, é 1 menos a ao quadrado mais 1 menos a ao quadrado. Eu estou calculando a distância entre os dois centros. Então, a gente sabe que a distância entre esses dois centros vale raiz quadrada de 1 menos a ao quadrado mais 1 menos a ao quadrado. E a gente sabe também que a distância entre os dois centros, quando nós temos tangentes internas, vale o raio da maior menos o raio da menor. Então a gente pode fazer R1 menos R2, desde que R1 seja maior que R2. Se eu não souber quem é maior, eu posso utilizar módulo. Mas como eu sei que esta laranja é maior que a verdinha, eu posso fazer direto R1 menos R2, sem precisar utilizar o módulo. Então a gente sabe que D, a distância entre os dois centros, vale R1 menos R2. E a gente sabe também que D vale raiz quadrada de 1 menos a ao quadrado mais 1 menos a ao quadrado. Lembrando, esse 1zinho aqui embaixo não existe, tá, pessoal? Eu esqueci de tirar. Então a gente sabe que se D é igual a isso e D também é igual a R1 menos R2, eu posso falar que isso tudo aqui é igual a R1 menos R2. Equaçãozinha, né, pessoal? Então a gente pode falar raiz quadrada de 1, coloquei de novo errado, né? Coloquei esse 1zinho aqui embaixo não existe, tá, gente? Então raiz quadrada de 1 menos a ao quadrado mais 1 menos a ao quadrado é igual a R1 menos R2. 1 menos a ao quadrado mais 1 menos a ao quadrado é igual a... Quanto vale R1 menos R2, pessoal? R1 menos R2 vale... Vamos ver? Quanto vale o raio da maior? Vale 2. Quanto vale o raio da menor? Vale A. Então vale 2 menos A. Continuando. Então vamos lá. A gente parou aqui, né, pessoal? 1 menos A ao quadrado mais 1 menos A ao quadrado é igual a 2A. Esse 1 aqui embaixo você desconsidera. Então R1 maior que R2. A gente sabe disso, né? Que a circunferência maior que a laranjinha é maior que a circunferência menor, que é a verdinha. Então D é igual a R1 menos R2. O que a gente pode fazer? A gente pode falar que 1 menos A ao quadrado mais 1 menos A ao quadrado é igual a 2A. Foi nisso que a gente parou. Pessoal, 1 menos A ao quadrado mais 1 menos A ao quadrado, eu posso fazer o quê? Você concorda que você tem uma batata mais uma batata é igual a 2 batatas? Então eu posso colocar 2, 1 menos A ao quadrado. Tá aqui para vocês. É igual a 2 menos A. Só copiei. Gente, presta o máximo de atenção. Eu vou levar ambos os membros ao quadrado. Se você leva o primeiro membro ao quadrado, some essa raiz. Então vai ficar 2 que multiplica 1 menos A ao quadrado. E aqui ficou 2 menos A ao quadrado mesmo, né? Coloquei ao quadrado. O que dá para fazer? Vamos lá. 1 menos A ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui a mesma coisa, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, ao quadrado.
Gente, nós temos 2 e aqui nós temos o quê? Somas e subtrações. Quando você tem uma multiplicação que antecede ou uma subtração ou uma soma, o que você vai fazer? Uma distributiva. Então 2 vezes 1 dá 2. 2 que multiplica menos 2, menos 4a, né, nesse caso, porque é menos 2a. E 2 que multiplica ao quadrado vai ficar 2a ao quadrado. E aqui, copia. A gente vai jogar tudo para o primeiro membro. Então vai ficar 2 menos 4a mais 2a ao quadrado, só copiei. E todos esses caras trocam de lado, vão trocar de sinal também. Então vai ficar 4 é positivo, ficou negativo. Menos 4a ficou mais 4a. E mais a ao quadrado ficou menos a ao quadrado. Tudo isso igual a zero. O que dá para fazer? Pessoal, note que nós temos 2a ao quadrado aqui, menos a ao quadrado aqui. 2 batatas menos 1 batata, você vai ficar com 1 batata. Então ficou a ao quadrado. O que nós temos também? Deixa eu ver. Menos 4a mais 4a, corta. E aqui a gente tem 2 menos 4, vai ser menos 2. Então a ao quadrado menos 2 é igual a zero. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse menos 2, que está subtraindo, vai para o outro lado somando. Então ficou a ao quadrado igual a 2. Pergunto para vocês, quais são os dois números que elevados ao quadrado dão 2? Ou é raiz de 2, ou é menos raiz de 2. Nerk, existe menos raiz de 2? Cuidado, menos raiz de 2 até existe. O que não existe é raiz quadrada de menos 2. Só que aqui vai ser absurdo por um outro motivo. Por quê? Existe o número menos raiz de 2? Existe. Só que nesse caso, o menos raiz de 2 não serve pra gente. Por quê? Porque A representa um raio. Existe raio negativo? Não, não existe. Por isso que nesse caso, esta segunda possibilidade está descartada. Conclusão, A vale raiz de 2. Eu quero que você perceba também que o raio vale raiz de 2 e o centro da circunferência possui coordenadas AA, ou seja, raiz de 2, raiz de 2. Conclusão, as coordenadas do centro são raiz de 2, que é justamente a pergunta do meu problema. Determine o centro da circunferência, ou seja, quais são as coordenadas do centro. A resposta é, só um minutinho, raiz de 2, raiz de 2. Não era tão difícil assim, né, pessoal? Beleza, gente? Valeu então!